manhã, você que está nos assistindo aí na internet, em alguma rede social, seja bem-vindo a uma igreja que tem os braços abertos, assim como Cristo tem os braços abertos, para receber o amor de Deus, assim como cada um temos recebido. Amém, irmãos? Esse ano, não tenho dúvida, esses quase 2 anos, eu não há dúvida nenhuma que cada um aqui tem algo profundo, sério, íntimo, pessoal, que aprendeu com Deus. Algo que você encontrou na sua intimidade, naquele altar que só você e Deus entra, e isso não tenha dúvida que tem transformado cada um de nós. Deus, Cristo, nos ensina a ser discípulos, nos ensina a querer aprender, a sermos aprendizes, e como é bom aprender, não é verdade? Em Romanos capítulo 12, versículo 2, é uma escritura que eu queria convidá-los a lerem comigo. Romanos capítulo 12, versículo 2, a palavra de Deus diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quantas coisas nós temos aprendido, não é verdade? Quantas coisas temos nos transformado. Em especial esse mês, nossa igreja aqui tem trazido tantos ensinos, tantas coisas novas, tantos lugares e olhares e percepções que nos colocam a meditar, a refletir, a pensar, a olhar e perceber. Eu não entendo muito sobre isso, mas eu preciso entender isso, eu preciso, porque é isso que um discípulo sempre faz. Poucos mestres nós teremos, irmãos, em nossa comunidade. Eu conheço alguns, 2 ou 3 que estão seguindo esse caminho, e eu sou tão grato a Deus, e por favor orem por eles. Eles nos ensinam e nos ajudam muito. Nós precisamos disso. Eu, estando em Arealva, me vem tantas memórias, porque eu saí de lá a última vez que eu morei na minha cidade de Natal, eu tinha 16 anos de idade, e é a primeira vez que eu retorno para ficar muito tempo lá, porque eu fiquei confinado, como cada um de nós ficou confinado em sua casa. E eu me remeto a uma analogia para falar sobre renovação, algo da minha infância. Eu cresci num lar que nós não tínhamos televisão em nossa casa, então ouvíamos rádio. Eu cresci ouvindo rádio embaixo da máquina de costura da minha mãe, e eu sou apaixonado por música, e talvez até ela tenha sido uma influência. Eu lembro dos programas da Rádio Tupi, eu lembro das músicas, e isso me influenciou muito, a música. E quando meu pai comprou a primeira televisão branca e preto, e vimos aquele vulto, uau! Roberto Carlos ali, puxa vida, Jovem Guarda, eu vi a televisão transmitindo Apolo 11, chegando o homem pisando na lua, tantas discussões que eu não acreditava. Não, eu vi na televisão, era deslumbrante isso. Depois a tecnologia melhorou, alguns mais velhos, vocês mais novos não devem nem imaginar o que eu estou falando. Colocamos um filme de celofane na frente da televisão, Marco Sérgio deve entender isso, Marco Antônio com certeza, Carlito então, nem imagino, né? Era um celofane que tinha um terço azul, um terço vermelho e um terço amarelo, e aquilo para nós era televisão colorida, porque melhorou a imagem do vulto. Eu lembro quando meu pai, com muito esforço, comprou a primeira televisão colorida, e eu assisti a Copa do Mundo de 1974, colorida, se é que aquilo se chamava colorida. E hoje, você assiste televisão em 4G, 4K, puxa, de uma perfeição incrível. Leia comigo Colossenses capítulo 3, versículo 10, para fazer essa analogia da televisão com você, entender o que eu quero trazer para a sua reflexão. Colossenses capítulo 3, versículos 10 diz assim: e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu
Criador. Eu acredito que alguns de nós aqui, eu acredito que nesse trajeto desse período, dessa pandemia, eu não conheço a largura de Cristo toda, eu não conheço a profundidade de Cristo toda, mas algumas mensagens, algumas partes de Cristo ficaram tão nítidas para mim, e eu tenho certeza que ficaram nítidas para você, porque Deus se apresentou, Jesus se apresentou num lugar novo, levou-nos num lugar diferente, levou-nos num lugar até incômodo, levou-nos num lugar difícil de pensar e compreender, e como discípulos a gente vai se transformando, e como discípulos eu e você vamos parecendo mais e mais como Jesus. A mensagem que a igreja está fazendo esse mês é que nós temos um Cristo Redentor, e Ele não está somente no Concordado como monumento, Ele está aqui, Ele está pairando o rio, a Baía da Guanabara, Ele está pairando o Estado, Ele está pairando o Brasil, Ele está pairando o universo, e Ele está totalmente aberto, com braços abertos para me receber, para te receber como você é, da onde você é, do jeito que você é, porque Ele é bom. Eu queria convidá-lo, juntos, meditarmos de algumas coisas que nos auxiliem nesse encontro com Jesus. Amém? Vamos orar juntos? Pai Santo, muito obrigado por sua misericórdia por mim, quando eu nem te entendia, nem te procurava, o Senhor já estava lá. Muito obrigado, Pai, pela misericórdia que o Senhor tem tido comigo ao longo de toda a minha vida. Eu sei que o Senhor é bom comigo. Só o fato de eu estar vivo faz tão sentido essas palavras para mim hoje, Pai. Só o fato de eu respirar, só o fato de estar aqui e encontrar meus irmãos, minhas irmãs, depois de tantos anos, de tantos meses de distância. O Senhor é bom, e eu sei que o Senhor será bom amanhã. Minha oração, Pai, que a gente estenda essa misericórdia uns aos outros, estenda àqueles que ainda não te conhecem, estenda com os braços abertos ao maior número possível de pessoas. Nos guie e nos leve ao encontro do Senhor, porque em Ti encontramos abrigo. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. A mensagem tem o nome: Braços Abertos para a Misericórdia. Eu não sei se vocês têm primos, queria fazer uma pesquisa. Quem tem primos aqui? A maioria, né? Alguns não têm primos. Na minha infância, de novo lá na minha terrinha, era muito interessante. De repente, chegava uma família de 5, 8 filhos, uma família, sem avisar, sem nada, porque não tinha pessoal jovem, não tinha toque-toque, não tinha internet, não tinha telefone. Quem muito podia tinha um táxi. Em minha cidade ficava lá no centro do universo. O centro do universo começou em Arealva. Então, se você entrar nas profundezas do planeta, você chega lá. E de repente chegava uma família, imagina, 5, 6 pessoas, abria a porta, seu Edson e Dona Lourdes, e eles recebiam todo mundo, e ficava lá todo mundo, a gente se ajeitava na garagem, né, juntava lá. Nossa, era uma festa muito gostosa, cara. E eu fui há umas semanas atrás levar a minha mãe ao encontro de uma amiga dela. Minha mãe tem 89 anos e ela fazia anos que não via uma amiga no sítio. Eu fui levá-la, e a amiga dela tem 91 anos. E esteve com ela quando ela morou num bairro de Arealva. Então imagina, é um pouco mais profundo ainda. O bairro chama-se Jacuba. E eu fui não lá em Jacuba, eu fui no sítio de Jacuba. E eu encontrar a minha mãe, ver ela abraçar a Dona Nice. Uau, cara! Poxa, uma devocional para mim ver aquilo.
incrível. E aí, conversando, o que é Dona Anice mesmo? A Dona Anice é casada com o Pegoraro, que é filho do seu Antônio e Dona Elvira, que é irmã do avô, do seu avô, por parte de mãe. Daí, em 15 minutos, as filhas da Dona Anice, ô primo, todas aquelas histórias, era todo mundo primo. Hoje eu queria narrar a história, estudar com vocês a história de dois primos, que vocês conhecem muito bem, a história de João e Jesus, para dar um parâmetro para nós aqui. Se você não tem primo, e se você não tem um primo chegado, se você tem primo, já vai te ajudar. Se você não tem um primo chegado, eu tenho um primo, por exemplo, o Juninho, é o filho da minha tia, irmã mais velha do meu irmão, ele é muito chegado, a gente tem muito amor por ele. Eu tenho outro primo chamado Luiz Carlos, filho da irmã caçula do meu pai. Ele foi muito importante para mim na minha infância, e eu não vou aumentar os nomes, mas esses dois são muito chegados para mim. Então, quando você se insere num conteúdo, quando você se insere numa história, quando você se identifica com alguma coisa, fica mais fácil você não somente entender o outro, mas fica mais fácil você entender a mensagem de Deus. E a mensagem de Deus foi escrita 2000 anos atrás, num outro cenário, numa outra situação. Eu não vou falar aqui de plantação de uva, porque agora que eu estou entendendo sobre uva, eu espero que eu possa pregar um outro dia, e eu vou falar para vocês sobre o sapato. Mas por hora, senão eu vou ficar aqui às duas, vamos para Lucas 1, capítulo 1, versículo 36. Lucas, capítulo 1, versículo 36, é uma história que muitos de vocês já conhecem, mas eu queria narrá-la não do ponto de vista individual deles, mas do encontro desses dois primos. Houveram vários encontros, com certeza. A Bíblia narra dois em especial, e é sobre esses dois que eu queria transcorrer a nossa mensagem. Em Lucas capítulo 1, versículo 36, a Bíblia diz assim: também Isabel, sua parente, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Amém? Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo deixou. Naqueles dias Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou: bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Mas porque sou tão agraciada ao ponto de visitar a mãe do Senhor, logo que a saudação chegou aos seus ouvidos, o bebê que estava em seu ventre agitou-se de alegria. O primeiro encontro desses dois personagens, João e Jesus, foi no ventre. Foi no ventre. Um ficou feliz com o outro. Não entendo disso, mas uma mãe talvez possa dizer um pouco mais sobre isso. Não são, é verdade, mas homens, precisamos ouvir nossas mulheres. Precisamos ouvir muito. Elas se encontram num lugar especial com Deus, numa percepção, num lugar de vida que vai nos auxiliar a chegar a ser mais como Jesus. Lucas capítulo 1, versículo 56 a 57, vamos pular porque senão vai demorar muito. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa. Ao completar o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Então, como arealva, como no antigamente, Maria foi lá visitar o Isabel. E aí, comadre? E aí, tudo bem? Como vai você? Puxa, vim aqui ficar com você. E não é que ela vem para visitar como eu venho, às vezes fico um dia nenhum, fiquei 4 dias no ano, fico 2 dias no Cal e na Elaine. Não, vou ficar aqui 3 meses. Até eu estava pensando em falar, Marco Antônio, estou pensando em janeiro ficar 3 meses na sua casa, tá bom? Já avisei o Ney que vou ficar 2 meses na casa dele. Era assim que ocorriam as coisas. Como eu falei, meu propósito é falar do encontro desses dois e não individualmente deles. João capítulo 1, versículo 14. Vamos ver agora, vamos pular um pouco aqui, porque senão a história vai ficar longa, mas vocês conhecem. Eu convido você que está nos assistindo, ler o Evangelho. O Evangelho é incrível. Leia o Evangelho. Leia o Evangelho sobre João Batista e leia o Evangelho sobre Jesus. Vocês vão ver muito mais detalhes que eu não tenho tempo aqui. João capítulo 1, versículo 14.
vou dar um pulo aqui agora na história para um outro encontro. João 1,14 diz assim. João 1,14. João adulto, dá o testemunho dele. E ele exclama: este é aquele de quem falei, aquele que vem depois de mim, é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos em sua plenitude graça sobre graça. João, maduro, João cresce e se torna um profeta. João se torna o último profeta do Antigo Testamento. Deus dá alguns dons, Deus dá uma missão para ele. Deus oferece a João algo incrível. João é o maior de todos os profetas do Antigo Testamento. Vai lá na Bíblia, está escrito isso. E João começa a falar: vai vir um, vai vir um, vai vir um, vai vir um, vai vir, vai vir um. O Messias está vindo, ele está preparando o caminho. Vamos continuar. Versículo 36 agora. Quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo dizer isso, os dois discípulos seguiram Jesus. Voltando-se, vendo Jesus, que os dois discípulos seguiam, perguntou: o que vocês querem? Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde está hospedado? E ele respondeu: venham e verão. Jesus, aqui já num outro lugar, com os discípulos seguidores de João. Eu pulei aqui, eu queria pegar com vocês versículo antes, 22 a 28. Vamos voltar um pouquinho. Essa história que João, que depois veio a receber um apelido de Batista, e nós vamos entender por quê, porque o nome dele é João. Em Areal a gente fala o Zé açougueiro, o funileiro, aqui na funileiro, o anteneiro, o Miguel da padaria, eu sou o Júnior da farmácia, filho do Edson da farmácia. Não tem isso, é o ofício que a pessoa tinha. Em João, capítulo 1, versículo 22, olha o que ocorre. Finalmente perguntaram para João: quem é você? Dê-nos uma resposta para que levemos aqueles que nos enviaram. Quem diz você acerca de si próprio? Eles estavam interrogando João Batista: quem é você? Quem é você? E pulando no versículo 26 diz: eu batizo com água, mas há entre vocês alguém que vocês não conhecem, ele é aquele que vem depois de mim. Não sou digno de desamar as correias de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. João falou: eu não sou o Messias, eu estou batizando para preparar pessoas, mas o Messias está vindo aí. Eu só sou um missionário, eu só sou alguém que tem a missão de levar a mensagem de Jesus, de levar a mensagem do Messias. Versículo 29 agora, presta atenção. Agora é um encontro muito interessante para nós entendermos. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer dos céus como pombo e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você viu o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Antes de Jesus ir a João, nesse encontro que acabamos de ler, Jesus era carpinteiro, filho de um carpinteiro. José é o carpinteiro. Então o que Jesus fazia? Mesa, cadeira, fazia móveis. Ele era um carpinteiro. Mas Deus falou: esse não vai ser carpinteiro. Esse aprendeu o ofício de carpinteiro, mas eu tenho uma missão especial para ele, algo especial para ele. E quando chegou um momento especial,
quando chegou o momento onde ele estava preparado, Jesus foi ao encontro de sua missão. Parte do início da missão de Jesus acontece exatamente aqui nesse encontro. Qual o encontro? Entre um primo e outro primo, João e Jesus. Deus sabendo, o Espírito Santo entendendo, falou: João, que virá a ser o Batista, quando o Espírito, você vai batizar muita gente aí, mas quando o Espírito descer e você vê, eu testifico. E João diz aqui que ele mesmo não conhecia. Imagina João Batista: ô Jesus, e aí, como vai a tia Isabel? Ele tem um encontro com Deus, ele tem um encontro com o Filho de Deus, e ele tem um encontro que testifica que Jesus é o Filho de Deus ao batizá-lo, e ele recebe o Espírito Santo. Ele está mais ou menos aqui, João Batista, eu não sei, provavelmente, né, como a gente lê na Bíblia, com 30 anos de idade. E aqui começa a história que muda. Não há muitos relatos, irmãos. Se você estudar o Evangelho, há um pouquinho da infância de Jesus, um pouquinho da adolescência, a parte adulta dele, e um homem se tornava adulto naquela época com 12, 13 anos, porque meu pai tem 90 anos agora, se tornou um homem adulto com 12. Acredito que há 2000 anos atrás também devia ser assim, porque não existia nem a palavra adolescência, e na verdade você precisava trabalhar, lutar para sobreviver. E aqui com 30 anos, Jesus começa o ministério dele. Eu vou adiantar um pouco agora, porque não há muitos relatos, eu não vou entrar muito nos detalhes, mas vou adiantar um pouco a história. Vamos para Marcos capítulo 6, versículo 17. Por favor, acompanhem comigo. Eu estou tentando fazer um cenário para trazer a vocês algumas percepções daqui a pouco. Marcos capítulo 6, versículo 17. O último encontro de Jesus com João, seu primo, seu parente. Eu não sei se é exatamente primo a palavra que eles usavam, mas eu sei que era parente, que a Bíblia fala que é parente. Marcos 6, 17, a Bíblia diz assim: pois o próprio Herodes tinha dado ordens para que prendesse João, o amarrasse e o colocasse na prisão por causa de Herodias, mulher de Felipe, seu irmão, com o qual se casara. Portanto, João dizia a Herodes: não te é permitido viver com a mulher de teu irmão. Assim Herodias o odiava e queria matá-lo. O que ocorre aqui? João está preso. João começa a pregar, ele prega e vai falando, e Herodes, ele presta atenção na coisa. Esse cara aqui tem respeito, tem temor do que está acontecendo. E ele manda prender, porque ele tem um casamento lá que, se você entrar depois, você estuda aí, que é muito melhor você estudando. Se você não conhece um pouco a Bíblia, fale com alguém da nossa comunidade, ele vai ter um prazer enorme, de braços abertos, para estudar a Bíblia com você. Não é verdade, igreja? Sim. E vai ser muito interessante. Foi assim que começou comigo. Então, João está preso, porque ele estava falando na mensagem de Jesus. E agora, o que ocorre? Lucas capítulo 7, e vamos lá, estamos mexendo na Bíblia hoje. Lucas capítulo 7, versículo 19. Isso é interessante. Lucas 7, versículo 18. Os discípulos de João contavam-lhe todas essas coisas. Quais coisas? João estava lá preso, e os discípulos dele, os seguidores, falaram: João, você não acredita? Sabe a filha da viúva de Naim? O filho dela, lá de Naim, aquela cidadezinha perto, mais ou menos perto onde você nasceu, perto do morro, ressuscitou. João começou preso, recebendo notícias de Jesus. Nossa vida, o que está acontecendo? Olha isso. É isso que está acontecendo aqui nesse livro. Chamando os dois, enviou-os ao Senhor para lhe perguntarem. Isso é importante. Olha o que João manda perguntar: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram: João Batista nos enviou para te perguntarmos: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Naquele momento,
Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. Então ele respondeu aos mensageiros: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres, e feliz é aquele que não escandaliza por minha causa. Amém. João preso na cadeia, diante de um imperador, um governador, não era um imperador, ele sabia que corria muito risco de vida. Quanto tempo ele está nessa cela, eu não sei te dizer, mas ele, diante de um lugar, percebendo o perigo, percebendo onde estava, ouvindo na mensagem: puxa, ele está fazendo isso, ele está fazendo aqui. Meus amigos, vão lá e pergunta para ele: você ou tem que esperar outro? Bom, já que você está fazendo, leva para mim, hein? Sacou? Estou na cela. Talvez ele esteja perguntando isso, não teria? Quando você vai para a cela, você não pergunta: por que eu estou aqui? Você não busca socorro? João está na cela, preso, eminente de perigo enorme, não conta a palavra de Deus quanto tem, e ele fala assim: eu sei que ele é o Messias, mas eu estou com dúvida. Eu vi o Espírito Santo descendo sobre ele, mas ele é meu primo. Mas eu estou ouvindo que o filho da viúva de Naim ressuscitou, eu estou ouvindo outras coisas. Ele é o Messias, então manda por favor avisar ele algo. Se você é o Messias, eu tenho que esperar algum outro. Jesus, lembra de mim. E Jesus fala para ele: fala para João que os cegos vêm, os leprosos são curados, e as boas novas estão sendo pregadas aos pobres. Jesus não respondeu sim e nem não. Jesus passou uma mensagem. É você realmente o Messias? Porque se fosse você, você é íntimo meu. Você é meu primo. Eu fiquei feliz quando você ainda estava no ventre. Provavelmente a gente jogou bola junto. Não jogava, tá? Mas ele era Flamengo, com certeza. É que eu sofri na casa do Anderson. Às vezes, as expectativas a respeito que Deus vai fazer, expectativa, não esperança. Expectativa é que Deus vai fazer isso, expectativa é que Deus vai fazer aquilo. É diferente daquilo que Deus quer que se faça. Jesus reformula a pergunta para os discípulos. Ele fala assim: feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Jesus está falando para ele: é sim ou é não? Não, eu estou aqui anunciando a mensagem. Eu estou aqui, feliz é aquele que não são ofendidos por minha causa. Essencialmente, Jesus está falando: bem-aventurados aqueles que não se omitem. Bem-aventurados aqueles que estão servindo a mim. Bem-aventurados aqueles que nós estamos cantando aqui logo no início do nosso culto. As circunstâncias não são necessariamente um reflexo da bondade ou da presença de Deus. E isso é duro de entender, isso é duro de perceber.
Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isso. Desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Jesus, você está almoçando com um ladrão e de impostos e judeu corrupto, com uma prostituta, e você tocou nela, pediu água para ela, foi na casa de um baixinho, e eu não vou aqui citar o nome dele, mas ele roubou muito. E os fariseus, que isso? Olhe com quem você anda e direis com quem você é. Use ditado e perverte a palavra de Deus. Eu não tenho tempo para mencionar aqui, porque não cabe no tempo da nossa mensagem, porque nem é adequado a você que está aí nos ouvindo na internet. Mas a Bíblia nos ensina, e você anota aí, para você depois dar uma lida lá. Deixa eu pegar aqui. Puxa vida, Pedro. Não, 1 Pedro, 2 Pedro, capítulo 3, versículos 16 e 18. 2 Pedro, capítulo 16 e 18. Sabe que o Pedro fala? Algumas coisas na carta do apóstolo Paulo são difíceis de entender, cara. Os nécios pervertem. Se o apóstolo Pedro fala que algumas coisas que o apóstolo Paulo escreveu são difíceis de entender, você acha que o Demas aqui vai conseguir entender? Você acha que alguém aqui é melhor que o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo? Tem que ser aprendiz, tem que ser humilde. Queremos aprender. E Jesus está chamando eles lá. Tem que ter misericórdia. E o primeiro passo para você ter misericórdia é você ter consciência. Quando há uma mudança de conscientização, quando há uma mudança de entendimento, quando você tem consciência da situação, você dá o primeiro passo, porque você começa a entender o outro. Alguns anos atrás, eu decidi me interagir, ouvir e estar perto dos pobres, servir aos pobres. Eu vou dizer algo para vocês, das mudanças mais profundas, mais maravilhosas que eu tenho tido na minha vida. Eu vou tentar compartilhar duas delas aqui com vocês. Eu vivo hoje o auge da minha vida cristã. E olha, só para deixar claro, a Covid é um plus. Tá ali na UTI foi um plus. Não é algum trauma psicológico, não. É porque as coisas que Deus tem me dado condições de entrar e ver, tem feito coisas incríveis. É fácil estar lá na ponta, é fácil estar lá junto a um pobre, tocando, servindo. Não, às vezes não é, é longe. Mas eu tenho aprendido a ser mais como Jesus. Temos bons pregadores, irmãos, e Deus nos ouça, que a gente tenha bons mestres. Mas quando você quer se transformar, você precisa ir lá na ponta, você precisa ir lá e tocar, você precisa ir lá e pôr a mão, e aí faz uma diferença. Uma reflexão para vocês, e eu oriento se você quer servir aos pobres. Quando você vai em uma comunidade pobre, que é uma favela, que a gente troca nome, bem pobre, você precisa entender que você não é
eu não sou melhor do que aquela pessoa que você está ajudando. Amém. Você e eu recebemos algumas oportunidades e algumas bênçãos em nossa vida, mas a pessoa que você está ajudando pode ser, e às vezes, e eu vou lhe dizer, pode ter um coração melhor do que o meu e o seu. Amém. Pode ser mais grata a Deus? Talvez mais generosa? Talvez não. Minha estatística, data Edson, é a seguinte. Por exemplo, durante a pandemia, nós, na nossa igreja aqui no Rio, ofertamos cestas básicas, especialmente numa comunidade. Uma cesta básica que não dá para uma família, dava para duas. É impressionante como o pobre é mais generoso, é mais humilde, muito mais do que o rico, porque ele não tem segurança em outra coisa a não ser naquilo que é espiritual. O rico às vezes nem consegue entender o que é espiritual. Mas você vai no pobre, é incrível, tem conversas de fantasma, tem conversas do espírito, tem conversas de um monte de coisa. Por quê? Porque ele não tem onde se apegar e o mundo espiritual está muito mais fácil. E nós temos um mundo espiritual que é muito maior do que esse mundo físico que nós vivemos. Na perspectiva de Deus, a gente está compartilhando os nossos recursos. E isso é bom, amém? Amém. Mas não se ache que você é melhor ou você é superior ao outro. É um ser humano ajudando um outro ser humano, porque você recebeu 2 pães e você está dando um pão. Cada vez que eu estou em contato, eu tenho um encontro com Jesus. Não foi isso que ouvimos na oferta? Eu tenho um encontro com Cristo e aquilo me provoca um pensamento, uma reflexão, um olhar para dentro de mim, das minhas bases, da minha cultura, da minha formação, dos meus preconceitos, do meu racismo e do meu pecado e da necessidade que eu tenho de me arrepender. O primeiro passo é conscientização. Estamos fazendo isso, amém, igreja? Amém. O segundo passo, não tenho tempo para ler, mas você vai lá em Tiago e fala que a fé sem obras é morta. A gente precisa praticar a nossa fé. Amém. Essa semana, estando aqui, eu vi uma história também, porque às vezes para você ajudar, você precisa saber ajudar. Então, vamos ser humildes. Como que eu vou ajudar tal pessoa se eu não sei? Como que eu vou estar ajudando um LGBTQI+, se eu não sei? Como eu vou estar ajudando alguém machista que eu não sei? Como eu vou estar ajudando alguém racista, preconceituoso contra os pretos? Porque você não sabe a história dos pretos. Eu decidi entender, entrei num grupo de conversas e estudos, faz mais de um ano. Caramba! Eu estou lá. O que um branco tem a fazer numa sala de pretos a não ser escutar e aprender? Meu Deus do céu! É Deus se revelando. Eu estou lá ao vivo, a cores, 4K, 5K, internet múltipla, e eu estou vendo tudo ali. E a transformação da minha mente, eu vendo meus preconceitos, vendo o meu racismo, minha falta de entendimento, por que acontece isso, o meu julgamento sobre o outro. Se eu tivesse tempo, eu falaria de Consuelo para vocês. Essa mulher é igual a Dona Lifonça. Quem é velho aqui sabe quem ela representa para mim. Está nos heróis da minha fé. Amém. Branco, se você quer ajudar um preto e você quer entender, eu te perguntando, vai estudar, vai ouvir,
perceber a história do outro, você vai encontrar Jesus e si mesmo diante dele, e você vai ver: puxa, isso não agrada a Deus. Eu posso me arrepender. Eu tenho me arrependido. Acho que sou mais parecido com Jesus do que o ano passado. Yes! Afinal de contas, não é para isso que nós estamos aqui? Não é para ser mais? Quantos é? Não sei, mas algumas imagens é mais nítida para mim. Para você ajudar outros, você precisa entender. O Anderson estava contando uma história para mim. O Luiz e o Renato e um grupo de irmãos servem quentinhas, prato feito, roupas para os pobres na rua. Para você servir os pobres na rua, as pessoas que a gente chama de mendigo, e vai colocando o título, né, ali nele, você precisa entender, porque é outro lugar, é uma outra pegada. Eu antes contando para mim, eu fui lá vendo o Luiz e o Renato, encheu o porta-mala de coisas, e aí foi na praça. A hora que abriu a tampa do porta-mala, um monte de gente querendo tacar a mão ali. O Luiz e o Renato fechou a tampa do porta-mala e ficou assim. Então, se vocês se organizarem, nós vamos distribuir. Sabia se comunicar. Tinha misericórdia com o outro. Uma mulher meteu a mão no lugar. Porque você está achando que eu sou suja? Porque eu sou isso? Porque eu sou preta? Porque eu sou pobre? Porque eu estou isso? Olha, eu também sou gente. Porque eu sou isso? Porque eu sou aquilo? Tem uma passagem antes dessa daqui. Ali naquele lugar incômodo, o Anderson falou assim, teve uma hora, falou assim, ele quis tomar uma atitude, né? O Renato, vocês conhecem o Renato? Se vocês que estão aí assistindo conhecem o Renato, eu lhes convido vocês a conhecerem. Eles estão mais perto de Jesus, porque eles estão mais perto dos pobres. E se você quiser como Jesus, fique perto de quem está perto de Jesus. E ele tomou atitude. A hora que ele tomou atitude, o Renato falou: fica na sua aí. Fica na sua aí. E a mulher lá mexendo. E não conseguia tirar a situação. De repente, a Letícia tira o sapato dela e dá para a mulher. Deu os 2 sapatos. Voltou para casa. Se eu tirar o sapato agora e dar para você, desculpa, vai ser cômico. Eu lembro, eu fiz uma vez isso, eu até rasguei uma camisa. A imaturidade leva a gente a alguns lugares que só os irmãos para nos perdoar. Mas lá, na ponta, ao vivo, a cores, ficou claro o que é misericórdia e um encontro com Cristo. Convido a vocês, irmãos, a perceber que Cristo está de braços abertos, não no Corcovado apenas, sobre a Baía da Guanabara. Cristo está aberto a todos. Ele está nos convidando, nos chamando. Não quero sacrifício, Edson. É misericórdia. É misericórdia. A igreja vai ser o quê? Um lugar de sacrifício ou um lugar de misericórdia? É incômodo o assunto de cotas para você? Eu entendo. Você não conhece profundamente, você não conversa, vai estar lá comigo, com a Glauciene, uma mulher que lidera um grupo, coordena um grupo de 10, 15, 20 pessoas, uma irmã incrível, Jesus ao vivo e a cores para mim, ali 4K, me ensinando.
Você tem dificuldades com LGBTQI+, fale talvez com alguns jovens. Eles vivem cotidianamente com eles e os amam. Porque é assim que Jesus quer que eu e você sejamos. Nós vamos tomar a ceia agora. E eu queria convidá-lo a fazer uma reflexão durante a ceia. Que esses braços abertos que a gente vê todo dia nessa cidade maravilhosa, que tem um mundo perdido de gente e diferente, todas as tribos, de todos os jeitos, que nós sejamos uma igreja, uma família, uma comunidade, um bate-papo, uma casa, um lar, um ser humano de braços abertos para todos, para acolher, para abraçar, para amar, porque é isso que Jesus fez ao morrer na cruz por mim. Na cruz, Ele não lembrou quem eu era, como eu estava, o que eu fiz antes de me tornar cristão. Eu fui batizado igual Jesus e recebi o Espírito Santo. E sabe, eu pequei nesses 34 anos de vida. Provavelmente com alguns de vocês mais velhos. Deus me perdoou também naquela cruz. E graças a Deus você me perdoou. Estamos em paz, amém? Amém. Amanhã, depois de amanhã, talvez aconteça algo. E sabe o que? Lá na cruz, Jesus também lembrou de mim e morreu na cruz. Que esse pão e esse suco de uva que tomaremos agora, e você aí na sua casa, improvisando com os recursos que você tem, na ceia, não é um copinho, não é um pãozinho, é nesse encontro de família, nesse encontro de lar, nesse lugar gostoso de comer juntos. E como é gostoso comer juntos, não é, irmãos? A gente está sentindo falta disso. A gente sente falta de um abraço. Imagine de comer junto. Para minha família, então, isso é o delírio. Quando você comer do pão e tomar o suco de uva, fala: Jesus, tem coisa aqui que eu não estou entendendo. Estou que nem o apóstolo Pedro. Está difícil de entender. Mas eu vou tomar consciência. Eu vou atrás. Eu vou perguntar. Eu vou amar o próximo. Não importa quem ele seja. E se possível, eu vou tocá-lo. Eu vou servi-lo. E especialmente, eu encorajo vocês. Jesus falou: eu vim para curar os pobres, os doentes, os cegos estão fazendo isso, e as boas novas estão sendo pregadas aos pobres. Vamos ser uma igreja que anuncia aos pobres? Amém. Vamos? Não foi essa a mensagem de Jesus? Oremos. Pai Santo, obrigado pela misericórdia do Senhor sobre a minha vida e a vida de cada um de nós. Obrigado porque o Senhor está de braços abertos sempre, nos acolhendo, nos recebendo, não importa como, quando e onde. O seu amor tem nos constrangido, Deus. Obrigado porque o Senhor lembrou de nós e lembra de nós. O Senhor está vivo hoje. Ajuda-me, ajuda-nos, leva-nos a ter esse coração como o do Senhor, de misericórdia com o próximo, e nesse encontro conhecermos a Ti, nesse encontro com o próximo, reconhecer que o Senhor está ali, e ali o Senhor está me transformando, e ali eu encontro um lugar
que é quase os céus para mim, porque é um lugar de paz, de perdão, de amor, de consideração, de paciência. E essas coisas não vêm de nós, ela vem do Senhor e do Espírito Santo que o Senhor coloca em nós. Nos leve nesse caminho, Senhor. Muito obrigado pelos braços abertos da sua misericórdia. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém.